Olá, seja bem-vindo ao Conexão. Nas próximas semanas, o português falado em São Paulo vai ganhar um sotaque especial que vem do outro lado do oceano. Quem estiver na capital paulista vai ter acesso a uma ampla programação de conteúdos de arte e cultura produzidos pelos lusitanos. Isso será durante o Experimenta Portugal 17. Na terceira edição, o evento quer estreitar os laços de cooperação entre os dois países. Quem fala mais sobre as atividades é o Paulo Lopes Lourenço, cônsul-geral de Portugal em São Paulo. Olá, Paulo. Olá, Eliane. Bem-vindo ao Conexão. É um prazer enorme estar em direto com a Conexão do Futura. Nossa, também. São Paulo é a maior capital do mundo a falar português, por isso ela foi escolhida para o evento? Na realidade, o Experimenta Portugal é uma chancela que nós criámos há 3 anos atrás em São Paulo, um pouco para responder a esta dinâmica que nos últimos anos se intensificou muito de iniciativas e atividades destinadas a celebrar a cultura e as artes entre os dois países, a partir desta língua que, embora às vezes não pareça, nós partilhamos e que torna tão fácil a nossa conexão. E por isso o Experimenta Portugal, a edição 2015, 2016 e agora 2017, é um evento que só acontece em São Paulo e que tem um pouco que ver com o facto de aqui ter particular atualidade e particular intensidade os contactos e a frequência deste intercâmbio, desta ligação entre os dois países. E por isso é um evento muito paulistano, é um evento muito paulista também, não é? Inclusive, o intercâmbio realmente entre artistas de São Paulo e Portugal não é antigo, tem sempre alguma atração dos dois países na programação cultural da cidade, né? Sempre. A nossa filosofia, desde que o Experimenta foi criado, é a de não apenas mostrar o que é a cultura portuguesa nas suas várias expressões, e nomeadamente a cultura contemporânea, mas o de o fazer sempre numa lógica de diálogo, numa lógica de intercâmbio com o criador, com os criadores, com os artistas brasileiros. Isso para nós é que faz sentido, aí é que nós acreditamos pode de facto resultar uma criação verdadeiramente genuína e que acabe por chegar a mais públicos do que aqueles que chegaria se fosse apenas, se quisesse, uma cultura de vitrine por parte de Portugal. Portanto, essa é um pouco a nossa intenção e é esse o guião que nós temos vindo a seguir com grande sucesso, agora que vamos para a terceira edição este ano do Experimenta Portugal em São Paulo. Inclusive, a programação se estende até 28 de junho e ela, nesse período, acaba citando, enfim, nesse período se comemoram datas especiais para vocês. Tem o Dia de Portugal, o Dia de Camões. Como essas datas vão se inserir na programação? O Experimenta Portugal é uma chancela que foi criada, como eu dizia, em São Paulo, pelo Consulado-Geral, que procura reunir as diferentes atividades, ações e intervenções que celebram a cultura portuguesa no mês em que se celebra o Dia de Portugal. O nosso Dia Nacional, que nós chamamos Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, é celebrado no dia 10 de junho. E, portanto, nós procuramos, de alguma forma, agregar à volta deste dia um conjunto de atividades e de iniciativas que têm o Dia de Portugal como pretexto, mas que estão para além do Dia de Portugal e que têm, sobretudo, a grande particularidade de corresponderem a este tempo e a esta vitalidade que hoje vive de grande intimidade artística e cultural entre os dois lados do Atlântico. Por isso eu tenho muitas vezes dito que eu acho que nós hoje estamos vivendo quase que uma ponte aérea transatlântica do ponto de vista cultural e artístico entre São Paulo e as cidades portuguesas. Isso é muito bom. Cita pra gente, então, por favor, algumas atrações dessa programação. Não vai ficar apenas na arte, vocês também vão entrar aí no meio da literatura, da gastronomia, acredito? A programação ela não é exaustiva, aquela que já foi tornada oficial, ela acaba por ser um pouco uma programação viva, ela acaba por receber depois outras atividades,
mas eu destacaria alguns eventos. Começaria talvez pelo do próximo domingo, que é o início oficial da programação do Experimenta Portugal, que coincide com o encerramento da virada cultural, através de uma parceria que o Consulado-Geral fez com a Prefeitura de São Paulo, que vai trazer ao Teatro Municipal, ao importante e imponente Teatro Municipal de São Paulo, um espetáculo de um dos grandes intérpretes de fado masculinos da atualidade, que é o Camané, no próximo domingo às 18 horas, com entrada gratuita. E depois, a partir daí, até ao final do mês de junho, você tem várias outras propostas. Nós temos 2 exposições importantes que vão ser inauguradas, uma na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que põe em diálogo o acervo da Pinacoteca com o acervo do Museu Nacional Soares dos Reis, que é um museu nacional que fica perto da cidade do Porto. É a primeira vez que estes 2 acervos ficam em diálogo e daqui vai resultar uma exposição importante, uma exposição que também será inaugurada no Consulado-Geral em São Paulo, uma exposição dedicada à vida e obra do artista Ernesto Melo e Castro, que é um artista português radicado em São Paulo há várias décadas. Você vai ter o grande escritor português Gonçalo M. Tavares fazendo uma palestra na Unipes Cultural. Você tem um concerto da Gisela João, que é uma outra grande intérprete, que também já veio a São Paulo, mas que virá fazer um show bastante importante no próprio dia 10 de junho em São Paulo. Você tem um encontro de casas históricas e de museus organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, com conferencistas portugueses e brasileiros. São muitas coisas. O navio Escola Sagres é um importante navio um importante navio escola português, vai estar atracado em Santos a partir do dia 15 de junho. São muitas coisas, todas muito à volta do tema da arte e da cultura, porque eu acho que nós assistimos nos últimos anos, a partir de São Paulo, a um tempo e a um ciclo novo de grande intimidade criativa, que eu julgo que não tem precedentes na relação entre os 2 países. E eu acho que isso é um momento novo que nós estamos a viver e que também acaba por ajudar a explicar este tempo de redescobrimento mútuo que eu acho que Portugal e o Brasil hoje estão vivendo. E é bom, acredito, também para a economia dos 2 países, né? Acaba estimulando, inclusive, o turismo. Claro, claro. Como eu costumo dizer, arte e cultura são uma das faces da moeda, e a outra face da moeda é a economia. A arte e a cultura têm um valor económico, têm que ser vistos não apenas como geração de criação, de PIB cultural, se você quiser, e criativo, mas elas também representam direta e indiretamente fatores de criação de riqueza, de economia. E, sobretudo, entre 2 sociedades que estão hoje com uma relação tão intensa como a brasileira e a portuguesa, quando você nunca teve, porventura, um ciclo tão intenso de trânsito entre as 2 sociedades, entre os 2 países, é claro que existe hoje um intercâmbio e uma cooperação que tem uma leitura económica que está para além, obviamente, da simples realização de eventos culturais. Os números são, julgo que da BBC Brasil, só nos últimos 10 anos, mais de 100 mil brasileiros receberam a cidadania portuguesa. O ano passado, o número de turistas brasileiros em Portugal foi de 640 mil. É um número que este ano será seguramente ultrapassado. Nós nunca tivemos tantos estudantes brasileiros a estudar em universidades portuguesas. É eu verdade. Poderia continuar esta lista, não é? Isso, Paulo. Olha, eu quero muito agradecer a sua participação no Conexão, trazendo as dicas da programação do Experimenta Portugal 17. É com alegria que a gente ajuda a divulgar esse evento e fortalecer essa relação Brasil-Portugal, que muito, enfim, tem a ver com a nossa história, tá? Obrigada, Paulo. Sucesso. Muito obrigado, Eliane. Um abraço. Um abraço. Eu vou mostrar para vocês agora os sites
do Consulado de Portugal em São Paulo, primeiro na tela para você. Lá você vai encontrar também referência ao Experimenta Portugal 2017 e também o site da Embaixada de Portugal. Referências aí para você buscar e fazer pesquisas sobre a cultura desse país. Daqui a pouco a gente volta com Conexão para falar sobre uma pesquisa que mostra para os 50% dos jovens que existe preconceito velado e dificuldade ainda ao tratar esse assunto na nossa sociedade. Não perca a conversa, até já!